Embora a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tenha dito que a viagem do Flamengo e outros clubes para os Estados Unidos sirvam apenas para que os dirigentes possam passear ou visitar a Disney, é muito diferente disso. Em especial, especificamente no caso, a visita do Flamengo está muito mais atrelada a uma estratégia da Adidas de tornar o Flamengo um clube global ou o primeiro clube fora da Europa com projeção global. Tem muito a ver com a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, tendo em vista que o Flamengo tem sim uma grande quantidade de torcedores nos Estados Unidos. É só ver os jogos que o Flamengo faz por lá, costumam encher as arquibancadas, né? E isso tem a ver justamente com o que a Adidas projeta para o Flamengo, como ela trabalha a marca Flamengo, como ela enxerga, como eu disse, a única marca global que ela realmente quer investir fora do futebol europeu. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, vai ajudar muito o canal se você curte o conteúdo. Deixa aqui, se inscreva, ao se inscrever, ative o sininho, tá bom? E claro, tão importante quanto é deixar seu like, né? Se inscreva, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e pode distribuir a um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você concordou com algo que eu falei aqui, ou não concordou, gostou ou não do conteúdo, não tem problema, interaja. Comente através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo do futebol, enfim, compartilhe. E mais um favorzinho, dê aqui um retorno sobre o áudio, se está ok. Dessa maneira você vai estar contribuindo e muito com o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, sim, a Adidas tem uma estratégia para o Flamengo muito diferente para os demais clubes aqui na América Latina, que ela tem parceria. E é muito simples observar esse movimento. Eu já fiz um outro vídeo a respeito dizendo que a Adidas coloca o Flamengo numa prateleira de grandes clubes europeus. Os contratos ainda não estão nivelados em termos de benefícios, privilégios, como tem Real Madrid, mas a projeção da Adidas é transformar o Flamengo no primeiro grande clube global fora da Europa, tá? E isso está muito refletido nos contratos, como eu falei, está junto com clubes da Premier League, que a Adidas também patrocina. Por exemplo, tem alguns penduricalhos, vamos dizer assim, nos contratos com o Flamengo, que só tem nos contratos de Real Madrid, Manchester United, né? Esses grandes clubes. Por exemplo, Bayern de Munique, né? O Flamengo é o único clube não europeu que vai poder usar no seu uniforme um logotipo clássico da Adidas, que só está permitido para Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, o primeiro escalão da Adidas, né? Entre outros benefícios, por exemplo, o Flamengo ele pode criar uniformes mais populares. A Adidas permite isso no contrato, abriu esse benefício, essa diferença, esse privilégio para o Flamengo. O Flamengo pode comercializar uniformes produzidos por ele mesmo ou por uma empresa que ele contrata. Claro, tem algumas cláusulas de design que você não pode copiar a Adidas, mas em via de regra o Flamengo pode utilizar disso, inclusive para gerar receitas adicionais. Não, se você lembrar, inclusive o BAP na campanha para presidente do Flamengo, no debate na ESPN, falou justamente a esse respeito. Então, a Adidas dá uma série de condições para o Flamengo que não dá para nenhum outro clube. Ela realmente está elevando a nível de contrato e de consideração, de tratamento aos clubes top da Europa, essas grandes potências que eu citei. E faz parte da estratégia dela internacionalizar, deixar global a marca Flamengo. E é óbvio que o mercado americano, que é um mercado consumidor muito forte, principalmente de futebol. Diogo, o americano não gosta de futebol. Mais ou menos. Futebol feminino lá é muito forte. E também tem os latinos, que é uma grande quantidade de pessoas, de consumidores nos Estados Unidos. E esses consomem muito. Sem contar, por exemplo,
que eu costumo dizer que Orlando, na Flórida, é um segundo estado do Brasil, de tantos brasileiros que tem lá. E os brasileiros que tem lá, obviamente, a sua esmagadora maioria torcem para o Flamengo. Só vê os jogos que o Flamengo faz por lá na pré-temporada. Então, não é à toa que o Flamengo está fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Isso está muito alinhado com a estratégia que a Adidas tem de transformar esse clube no primeiro clube fora da América Latina com uma marca global. Então, a Adidas ela vai cada vez mais consolidando a sua parceria com as grandes marcas. Ela já citou em algumas cartas, alguns memorandos, dizendo, enaltecendo o Flamengo como um clube gigante, com 45 milhões de consumidores em potencial, apaixonados, né? Então, existe uma série de características que prende a Adidas ao Flamengo e ao interesse da Adidas de investir, de desenvolver o Flamengo. Isso também pega muito para a Adidas, porque ela quer dizer o antes e depois dela. Ela quer que o Flamengo seja um clube totalmente diferente depois que ela, Adidas, passou pelo Flamengo, né? E a gente já vê, inclusive, isso refletido na diferença que o Flamengo tem nos contratos firmados com a Adidas em relação aos outros clubes patrocinados aqui no Brasil, em especial Atlético Mineiro, se não me engano, Cruzeiro e Internacional. Fiz um vídeo a respeito, você pode ver. Mas existe a diferença, inclusive essa diferença, inclusive em relação a Boca e River, que em algum momento foram sempre as maiores marcas do futebol sul-americano. O Flamengo, por estar no Brasil, que é a maior liga, é o futebol mais rico do continente, ele ganhou essa briga, essa projeção em relação a Boca e River. Mas a gente sabe que, historicamente, Boca e River tem muita representatividade no continente, né? E o Flamengo, inclusive, tem condições melhores que Boca e River. Estava lendo, inclusive, uma entrevista do CEO da FC Series, que é o campeonato que vai organizar a organização, ou melhor, a instituição que vai organizar essa pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos e que também vai estar envolvida com o Super Mundial. E ele deu uma declaração, esqueci o nome do cara, mas é o CEO da FC Series. Não vou chutar aqui não, falar depois é outro nome. Mas ele disse numa entrevista, eu vi na reportagem da CNN Brasil, no Google, botei lá e eu estava vendo essa entrevista dele, deu uma declaração dizendo que eles estão muito otimistas com a participação do Flamengo, porque toda vez que o Flamengo passa lá nos Estados Unidos, o Flamengo movimenta muito negócio, o Flamengo movimenta muito dinheiro, porque tem muita gente que torce para o Flamengo. Inclusive a declaração dele dizendo que a FIFA vai se surpreender no Super Mundial, porque pelo que ele tem visto nos Estados Unidos, em especial Flórida, Orlando, mas não só nesses lugares, Estados Unidos como um todo, ele disse que acredita que a torcida do Flamengo ela vai ser muito dominante em todo o Super Mundial, devido à quantidade de rubro-negros fanáticos que existe nos Estados Unidos. Ou seja, isso aí é o próprio CEO da FC Series que está ali organizando essa pré-temporada e vai ter uma relação de envolvimento no Super Mundial, já projetando, dizendo, pô, esse clube aqui, mais que os europeus, esse clube aqui é que vai fazer mais barulho, pelo menos fora de campo, em relação à movimentação de dinheiro, em relação a transações, em relação à criação de negócios mesmo, né? E quando ele disse que a FIFA vai ser muito surpreendida, é porque talvez a FIFA espere isso muito mais de grandes potências, como, sei lá, o Manchester City, ou o Real Madrid, ou o Bayern de Munique, grandes marcas globais. Mas, na visão desse próprio CEO, ele disse que a FIFA vai surpreender, porque esse volume todo de negócio vai partir muito do Flamengo, em virtude de tudo que ele movimenta já nos Estados Unidos. Obviamente que a Adidas já percebeu esse potencial, já percebeu esse mercado. Vale ressaltar que a Adidas, o único clube brasileiro que tem lojas de uniforme, de camisas, nos Estados Unidos, o único clube brasileiro é o Flamengo, né? Então isso também não é por acaso, não é à toa. É certo que existe um alinhamento com a Adidas, um mapeamento de mercado, é um mercado fora do Brasil onde o Flamengo tem mais entrada, não à toa. É também um dos mercados, se não o mais importante do mundo, mercado consumidor nos Estados Unidos.
é o mercado que mais movimenta, né? E, obviamente, que ali já é uma consolidação do projeto que a Adidas tem com o Flamengo de transformar esse clube naquele clube de marca global, como eu venho falando algumas vezes, em alguns vídeos, que esse é o caminho natural, é a tendência, vamos dizer assim, é o DNA do Flamengo de ter essa projeção internacional, precisar estruturar um projeto, está sendo estruturado com a Adidas, já existe uma percepção de pessoas de fora que não estão diretamente envolvidas com o Flamengo, com a Adidas, dizendo que o Flamengo, como eu disse, o CEO da FC Series, dizendo que o Flamengo deve ser o clube que mais vai movimentar dinheiro no Super Mundial. Você tem ideia disso? Ou seja, num campeonato onde vão participar Real Madrid, Manchester City, e você dizer o clube que talvez movimente mais valor em termos de fãs, né, em termos de consumo dos fãs, seja justamente o Flamengo, e não necessariamente o Real Madrid. Eu acredito que os fãs do Real Madrid também são bem significativos e vão também movimentar muita coisa, mas só o Flamengo está sendo colocado nessa conversa de algo muito grandioso. E tem um outro ponto, né? Os fãs do Flamengo não são fãs, são torcedores. Existe um nível de engajamento e envolvimento muito maior. Mas essa percepção ser observada de quem está de fora, não tem nenhum envolvimento, isso é algo muito significativo. Como eu disse, certamente essa percepção já existe pela Adidas de tempo, tanto que ela fez um contrato diferenciado pelo Flamengo, tanto que ela, numa disputa, numa queda de braço entre Flamengo e Palmeiras, quando o Gagliotti, presidente do Palmeiras à época, não aceitava essa diferença de contrato, de benefícios, de privilégios que eram dados ao Flamengo, não só em termos de valores, mas também em termos de várias concessões, como eu disse, e quis igualar, e disse que se não igualasse, eles teriam que escolher entre Flamengo e Palmeiras. Se o Palmeiras não igualasse, e, como eu disse, o resto é história, Palmeiras foi para a Puma e quem continuou com a Adidas foi o Flamengo. Então, essa percepção já existe há bastante tempo pela Adidas e provavelmente essa pré-temporada que o Flamengo passa esse ano nos Estados Unidos, como passou ano passado também, não é à toa, é muito em função disso, de consolidar a sua marca no mercado tão importante. E certamente o Super Mundial também vai fazer parte desse projeto, que vai ser mais uma etapa nessa direção, o Flamengo definitivamente sendo a primeira marca, o primeiro clube global fora da Europa. E isso é o DNA do Flamengo, é a tendência. Acredito que essas etapas muito bem trabalhadas vão acelerar esse processo. O mercado americano é um mercado consumidor extremamente importante, relevante, se não for mais. Não à toa, os clubes europeus também fazem suas pré-temporadas lá, Real Madrid, Bayern, né? Inter de Milão, Juventus, e o Flamengo consolidando ali, sabe, a sua gama de consumidores, tentando expandir, consolidando, expandindo, deixando sua marca mais forte. E vamos ver essa percepção do CEO da FC Series, que o Flamengo deve ser o clube que mais vai fazer barulho em termos de negócio, volume de negócio, através dos seus fãs, consumo, né? Através do consumo dos fãs, deve ser o clube que mais vai fazer barulho, mais vai movimentar o mercado, ainda que tenha os clubes europeus grandes na mesma competição. Isso vai ser muito interessante de ver, porque vai ser um divisor de águas da maneira como o mercado vê o Flamengo, vai enxergar o Flamengo daí por diante, e isso certamente pode e deve abrir muitas portas. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para que receba os próximos vídeos, claro, o like, aquele famoso joinha, né, o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.